Oi, gente, boa noite. Eu preciso saber se vocês me ouvem bem. Ouvimos bem. Ah, então tá. Eu vou começar, porque eu prometi que eu vou começar às 8h07, né? A gente já tem na sala a Stephanie. Então, começando pelas apresentações, eu sou a Marisa, quem não me conhece ainda, responsável pela agência cultural Aquele Trio. E a gente tem com a gente a Stephanie Oliveira, contadora, que se dispôs lindamente a estar como convidada hoje para nos auxiliar com questões específicas, dúvidas que a gente tenha, contábeis, né? Com relação a como se dá essa captação via o ICMS, como que, né? Porque o PIC é novo, é um programa lançado no final do ano passado, passou por algumas turbulências, ficou suspenso, só foi liberado há talvez 20 dias atrás, alguma coisa assim. E agora, então, a gente consegue vislumbrar um futuro e começar a trabalhar. Os artistas nunca trabalharam com o PIC, o governo nunca trabalhou com o PIC, as empresas nunca trabalharam com o PIC. Então, a gente vai fazer esse trabalho hoje aqui, que é uma prática que a agência tem, desde que a gente começou o trabalho assim de leitura de editais, que é disponibilizar esse serviço. A gente faz uma leitura conjunta, abre para perguntas, né? E depois isso fica disponível lá no YouTube. Quem está entrando agora, boa noite. Eu vou pedir para que fechem os microfones, por gentileza. Tá vazando um áudio aqui. Obrigada. Tô vendo muita gente amiga aqui, né? Estão escondidinhos, mas eu sei quem são. Olha lá. Oi, Cássio, tudo bom? Então tá bom. A Stephanie preparou um material bem legal que eu queria que ela apresentasse antes, mas ela disse: não, não. Faz como você sempre faz, daí depois eu passo a bola para ela. Então, eu vou compartilhar com vocês. Tem alguém no bate-papo? Ah, tá. Vou compartilhar com vocês a minha tela com o manual, que não é esse. Ok. Todos conseguem ver? Faz um sinalzinho ou diz, abre o microfone e fala sim. Tá bom. Então, nós vamos passar rapidamente pelas coisas que são padrões, né? Quem não tem muita familiaridade com os juridiquês, né, dos editais, é nisso que a gente vai se centrar. Então, esse manual está disponível lá no site da Fundação Catarinense de Cultura. Depois eu posso colocar de novo o link lá no grupo para quem quiser baixar, tá? Ele sofreu algumas alterações em função da suspensão que o Tribunal de Contas impôs ao PIC. Então, essa é a última versão, tá? Embora ela esteja com data de novembro de 2021, ela foi revisada em março, tá bom? Então, a gente tem sumário, é bom saber que a gente pode se encontrar ali. Tem uma página com a legislação que é superior a esse manual, certo? Que eles não vão dar regras que não estejam embasadas na lei. Então, tem várias leis aqui que são, às vezes, citadas no meio do manual ou podem ser citadas em algum documento da fundação. Então, quem precisar consultar são esses bonitinhos aqui que regem todo o programa, tá? As siglas são importantes quando a gente se detém, né, com alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que significa. Também tem um glossáriozinho ali. A apresentação, que é quase uma cópia do que diz a lei, quando ele diz sobre, deixa eu marcar aqui, sobre os objetivos. Então, isso aqui é o que está lá na lei, que ele mesmo põe aqui em cima, certo?
Então, a gente vai ler rapidinho, porque é bem importante ressaltar que o PIC é um mecanismo de mecenato cultural. Então, o objetivo dele é contribuir para facilitar a todos os meios de livre acesso às fontes de cultura e o pleno exercício dos direitos culturais. Promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística catarinense, com a valorização de recursos humanos e conteúdos locais. Por que eu estou fazendo questão de ler isso aqui, né? Para a gente embasar, para a gente tomar posse e consciência dessas coisas, porque eu já estou escutando rumores assim, o PIC é só o pessoal de Floripa. Então, a gente está embasando na lei, certo? Que é para promover e estimular a regionalização da produção cultural e artística catarinense, ok? Então, temos toda a abertura concedida e autorizada pela própria lei, tá bom? Apoiar, valorizar e difundir o conjunto das manifestações culturais e seus respectivos criadores, proteger as expressões culturais dos grupos formadores da sociedade e responsáveis pelo pluralismo da cultura catarinense, preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico catarinense. É tudo catarinense, tá, gente? A gente vai ver que a abrangência do mecenato é para o estado de Santa Catarina, com empresas de Santa Catarina, com a cultura de Santa Catarina, ok? Estimular a produção e difusão de bens culturais de valor universal, formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória. Estimular a formação e o aperfeiçoamento de profissionais da área cultural. Favorecer a experimentação e a pesquisa no âmbito da cultura e contribuir para a sustentabilidade de instituições artísticas que prestam indiscutível contribuição para o desenvolvimento cultural do Estado. Em tempo, quem quiser perguntar, como eu estou passando a tela, vocês sabem, quem tem experiência já com live, a tela toma conta da minha tela, né? E eu não consigo vê-los, tá? Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, aproveita o momento, me interrompe, que a gente faz na hora, tá bom? Eu prefiro. Depois vem um outro glossário com informações gerais, alguns termos que podem ser estranhos de repente dentro do edital, do manual. Então, aqui tem um glossáriozinho, tá? Vamos passar por ele. As áreas dos segmentos do projeto também estão definidos na lei, certo? E são estas aqui. Então, eu já tive cliente procurando, perguntando sobre eventos. Eu posso inscrever um evento no PIC? Se este evento estiver enquadrado em uma destas categorias, sim. Se for um evento simplesmente como é que eu vou dizer? Foge a palavra, mas assim, que seja só de entretenimento, que a gente não consiga enquadrar como artes cênicas, audiovisual, artes visuais, música, literatura, patrimônio material, pesquisa e documentação, centros culturais ou áreas culturais integradas, que são essas anteriores misturadas, então a gente não consegue escrever no PIC, tá? Ele é para fomento das modalidades artísticas. E aí tá abrangendo, né? Quando fala em artes cênicas, inclui teatro, dança, circo, ópera, congêneres, audiovisual, cinema, vídeo, novas mídias e congêneres, e assim vai, tá bom? Os projetos culturais poderão também abranger eventos de formação e difusão, tais como festivais, publicações técnicas, seminários, cursos e bolsas de estudos. Logicamente, todos envolvendo a cultura. Então, não vou fazer um curso e bolsa de estudo em direito, certo? Não vou propor isso no PIC. E também não vou propor uma publicação técnica na área de biologia, dando exemplos, certo? São todos culturais. Proponentes. Quem pode propor? Pessoa física que esteja há pelo menos 5 anos com atuação cultural comprovada no estado de Santa Catarina, diretamente responsável pela promoção e pela execução de projetos culturais a serem beneficiados. Então, está explicitando, né, que quem for proponente é a pessoa que responde pela promoção deste projeto, do projeto apresentado e pela execução, tá? Pode também pessoa jurídica, estabelecida no estado de Santa Catarina, com objetivo prioritariamente cultural, explicitado em seus atos constitutivos,
diretamente responsável pela promoção e pela execução dos projetos culturais, como disse no item anterior, né? Que tenham pelo menos 5 anos de existência legal, funcionamento ininterrupto com atividades públicas frequentes e efetiva atuação prioritária na área cultural devidamente comprovada. O pessoal reclamou disso aqui, que 5 anos é muito, que, enfim, mas passou pelo TCE, ficou suspenso, e quando voltou, eles mantiveram os 5 anos. Então, você tem que ter o teu CNPJ, comprovadamente, o teu CNPJ tem que ser de pelo menos 5 anos atrás, e não só isso, você tem que comprovar que durante esses 5 anos você não existiu só no papel, a tua empresa, né? É uma empresa que está funcionando ininterruptamente. Ele não faz aqui menção a qual tipo de pessoa jurídica pode inscrever. Então, se ele não faz ressalvas, é porque pode qualquer pessoa jurídica que se enquadre nesse texto, tá bom? Quem não pode propor projeto? Servidor e colaborador da Fundação Catarinense de Cultura, titulares e suplentes do Conselho de Cultura, o Conselho Estadual, órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera federativa, ressalvada a exceção de entidade da administração pública indireta estadual, que desenvolva atividade relacionada com a área cultural ou artística, e pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, criada com a finalidade de dar suporte a museu, biblioteca, arquivo ou unidade cultural pertencente ao poder público. Então, uma prefeitura não pode propor ao PIC, tá? A exceção é a entidade da administração pública indireta estadual, uma fundação, por exemplo, tá? Que desenvolva atividade relacionada com a área cultural ou artística. E também pessoas jurídicas que dão suporte a museu, por exemplo, as associações amigos do museu, esse tipo de coisa, tá? Não podem propor, quer dizer, são as exceções de quem não pode propor. Quem também não pode é sócio na condição de representante legal, administrador ou diretor de contribuinte incentivador do projeto, extensível às coligadas ou controladas, bem como os ascendentes e descendentes em primeiro grau e ao cônjuge ou companheiro do incentivador, do contribuinte ou do sócio de qualquer destes. Então, você que tem empresa que pode, que paga ICMS e pode ser um patrocinador, um mecenas, né? Incentivando um projeto, não pode propor o seu próprio projeto, certo? Como é que é? Eu proponho e eu mesmo me financio, certo? Então não pode. Se você for o representante, o sócio na condição de representante, administrador, diretor, o seu pai, mãe, os seus filhos em primeiro grau, o seu companheiro, e não só esse, mas o contribuinte, o sócio de qualquer um desses ligados à empresa, tá bom? Quem também não Maria, pode é proponente que não tenha prestado contas de projetos anteriormente incentivados ou cuja prestação de contas tenha sido reprovada até a data de emissão da autorização de captação, AC, tá? Tem que estar em dia lá, com o esquema do PIC, né? Isso aqui são regrinhas que vão estar valendo depois que o programa já for conhecido. Então, hoje a gente não tem ninguém que não tenha prestado contas de projetos anteriormente incentivados, porque estamos no início do programa, né? Mas essa regrinha vai ficar valendo para depois também. Proponente que estiver inadimplente com órgãos públicos federal, estadual, municipal, de sua residência ou domicílio, que não tenha regularizado sua situação até a data de emissão da autorização de captação com relação aos débitos das certidões exigidas, são as CNDs, né? Se você estiver com a sua CND, qualquer uma delas, federal, estadual, municipal, pessoa física ou pessoa jurídica, até o dia da emissão da autorização de captação, você não pode. O que acontece? A emissão dessa autorização é a cartinha que, no final das contas, depois que seu projeto for analisado e aprovado, é a cartinha que vai autorizar as empresas a deduzirem o imposto
junto ao governo. Então, elas vão fazer o repasse para o projeto e é esse documento, essa autorização, que garante a elas que elas não estão tirando dinheiro do bolso, que elas estão usando recursos do ICMS, tá bom? O membro da comissão técnica, o parecerista e os responsáveis pela análise da prestação de contas e pela fiscalização deverão se declarar impedidos quando? Então, as pessoas que estão trabalhando, né, depois na análise e essas coisas todas, vão ter que se declarar impedidos quando o projeto for apresentado por seus pais, filhos, cônjuge ou companheiro, bem como por parente colateral ou por afinidade até o terceiro grau. Parente colateral é irmão, cunhado, certo? Até o terceiro grau. Então, envolve aí filhos, é bastante extenso. O parecerista ou membro da comissão técnica não pode estar envolvido com o projeto. Também deve se declarar impedido se for verificado que nos últimos 5 anos manteve relação jurídica com o proponente. Também se houver conflito de interesses, certo? Às vezes são pessoas que têm algum litígio ou são concorrentes em alguma área cultural, acontece. Se o membro, né, a pessoa, não se declarar impedido, aí incorrem sobre ele depois punições da lei, né? Que não nos cabe aqui, mas só para a gente saber que é bem sério isso, tá? Número de projetos. Gente, se tiver dúvida, interrompe, tá? Cada proponente, pessoa física ou jurídica, só pode ter apenas um projeto em andamento no PIC. Isso significa um mesmo, não pode ter um sendo avaliado, um em execução e um prestando contas, entende? É um só. Você mandou um projeto, você aguarda ele chegar até o final, entregar a prestação de contas para daí estar apto a apresentar um outro projeto, tá bom? Vedações. Muito importante saber que os projetos vão ser vedados. Ó. São vedados projetos que não sejam estritamente de caráter cultural e artístico, bem como aqueles que tenham por objeto eventos de formação ou difusão sobre temas não relacionados diretamente com aquele artigo, que foi aquela listinha de modalidades que a gente leu, tá? Projetos institucionais que vinculem propaganda de produtos, marcas, instituições, empresas, órgãos ou entidades da administração pública de qualquer esfera de governo ou países. E projetos cujo conteúdo apresente preconceitos de origem, etnia, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Os projetos devem visar a exibição, utilização ou circulação pública de bens culturais, sendo vedada a concessão de incentivo a projeto destinado ou restrito a circuitos privados ou coleções particulares. Isso significa, nossa, eu tenho que voltar de vez em quando para a tela aqui para aceitar as pessoas que estão na sala de espera. Socorro. Isso significa que eu não posso fazer um projeto para um grupo restrito de pessoas ou para um circuito VIP, não, circuito privado, ou para coleções particulares, entende? Não pode beneficiar um grupo ou um tipo uma pessoa em especial com um projeto do PIC, tá bom? Alguém quer perguntar? Tem um microfone aberto. É o Juliano Líderes que está aqui? Fechou? Vamos seguir, gente. A operacionalização do PIC. Então, aqui tem todas as fases, tá? Quando a gente escreve um projeto, ela vai estar em uma delas. E, segundo a orientação que a gente recebeu depois que passou pelo TCE, é que essas fases têm que estar divulgadas sempre. Então, se a gente for no site agora da Fundação Catarinense, existe lá uma lista de projetos que estão em análise, projetos que estão não sei o quê, projetos que estão em execução, que estão em captação, tá? Essas fases todas têm que estar públicas, tá? Como que faz essa inscrição? É via Prozas. Prozas é uma plataforma, tá? Neste site aqui, que quem baixar o manual vai poder acessar. Eu não vou me deter em como fazer isso aqui, porque isso está descrito, é um tutorialzinho. Tem que se cadastrar como empreendedor no site,
e aí você faz login para poder inscrever o teu projeto, tá bom? Eles disponibilizam, né, o suporte da própria plataforma aqui para quem precisar de ajuda, ajuda técnica, né? Aquela questão da interface do site, tá? Não com relação ao projeto em si. Tem um vídeo também, esse vídeo eu não assisti, tá, gente? Inscrição do projeto, ela é toda de forma virtual e é um site, não sei quem já teve a curiosidade de entrar, não tem como salvar. Você não tem como ir escrevendo, salva, volta depois, continua, não. Você tem que fazer tudo num Word, mexer tudo o que tiver que mexer, arrumar, aprontar. Depois que ele estiver prontinho, você sobe tudo de uma vez, tá? Então, você vai lá, depois de se inscrever, acessa os editais, tem o link aqui, e aí você opta lá no próprio site se você é proponente pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Esses campos estão todos descritos lá. São campos bem chavões, aqueles que a gente já está acostumado a fazer. Explica que tipo de projeto que é, daí ele apresenta as caixinhas, você vai clicando, vai falar sobre justificativa, sobre objetivo, sobre orçamento, e acessibilidade. Todos os campos do projeto estão num formulário, certo? Este formulário, como preencher um formulário, a gente tem vídeo no YouTube com um mini curso que fala assim os pontos, né? Como fazer. E se alguém precisar de ajuda depois na hora de fazer o seu projeto, me chame e a gente vai conversar, tá? A gente não vai passar aqui como preencher. As áreas específicas, então você escolhe a área geral do seu projeto, depois você especifica exatamente qual é, tá? E assim vai, ó, mesorregião, você coloca, depois as regiões que forem beneficiadas, então eu posso fazer um projeto aqui de Joinville para beneficiar o sul do estado, certo? Listar os municípios. Isso é legal, eu me deter um pouquinho. Eles pedem para você indicar qual é a agência do Banco do Brasil para abertura de conta corrente. É o mesmo molde da Rouanet. Quem sabe já trabalhou com Rouanet sabe como é que funciona. Então, você não vai lá e abre uma conta no Banco do Brasil. Você só indica no formulário qual é a agência que você quer. Aquela que é mais próxima da sua casa, aquela que você já conhece o gerente, enfim, a que você escolher. E quem abre essa conta é a Fundação Catarinense, tá? É uma conta auditada pelo Estado e é por ali que você vai receber os recursos do patrocinador e vai movimentar os recursos quando o projeto for liberado para execução, tá bom? Bom, dados de proponente, vai tudo que a gente já sabe que vai, é CND, é cartão de CNPJ, é comprovante de endereço, é os dados básicos, né? Sobre o comprovante de endereço, ele pede para anexar dois. Um com 5 anos, certo? Um de 5 anos atrás, e um atual. Você junta no mesmo PDF. O que é que eles consideram como comprovante de endereço? IPTU, correspondência bancária, conta de água, luz, gás, telefone fixo ou contrato de aluguel de imóvel. Aí eu fiz uma pergunta para quem é MEI, né? Eu sou MEI também. Eu fiz uma pergunta direta lá para o pessoal da organização do PIC. Como faz com um MEI, por exemplo, cuja sede do MEI é a própria residência da pessoa? Então, eles me responderam dizendo que, no caso de MEI, que é um microempreendedor individual, e as atuações se fundem ou se confundem muitas vezes, o endereço residencial é válido sim. Então, não precisa estar no nome do teu CNPJ, a conta da luz ou a conta da água. Se ela estiver no teu nome, pessoa física, no teu CPF, eles acatam como existente. Lógico, o teu cartão do CNPJ tem que comprovar os 5 anos, né? E daí você busca uma conta antiga, uma conta atual e tá tudo certo, tá bom? Ó,
Aqui ele fala isso, que legal, eu não tinha nem me atentado. Foi o e-mail que eu tinha mandado, acho que foi antes da suspensão, né? Aqui tá escrito, então tá tudo certo. E-mail, certidões bonitinhas. Com relação ao FGTS, muitos MEIs não têm, né? Porque realmente não é obrigatório, a não ser que você tenha funcionário, né? Mas não dói nada fazer, tá, gente? Muitos editais que permitem a inscrição de MEI não liberam a gente dessa certidão negativa do FGTS. É muito fácil de fazer na Caixa Econômica e você nunca está devendo nada, é só para emitir o papel toda vez que precisar para anexar e comprovar lá com os órgãos competentes que está tudo certo, tá bom? O formulário lá no Prozas é bem extenso, tá, gente? Eles pedem os dados de pessoa jurídica, daí pedem os dados do responsável e vai embora, tá? Aqui ele já está falando de pessoa física. Aí tem os dados do projeto, que é aquilo que eu falei que são padrões, chavão, né? Título, objeto, finalidade, meta, data de realização, valor. Essa data de realização, se for o caso, né? Por exemplo, é uma festa junina. Então, daí tem uma data fixa, certo? Se não, você coloca em meses, né? Meu projeto vai durar tantos meses. É melhor do que dizer que vai acontecer em março e aí você não conseguiu captar e o mês de março já passou. Tipo assim, tá? Valor incentivado, que é o valor do teu projeto, o valor da contrapartida financeira, se houver, que é uma possibilidade que existe aqui no PIC, mas ela não é obrigatória, o arquivo do projeto em si e que está nos anexos, depois a gente passa lá, que tem que preencher e subir, e o documento assinado com as declarações gerais, que também é um anexo pronto, você tem que assinar para enviar. Não obrigatórios: carta de anuência, carta de cessão de uso de espaço e documentos que complementam o projeto. PDF, material de imprensa, release, sinopse, roteiro, esse tipo de coisa que enriquece, que dá mais informações sobre o teu projeto para a banca que vai avaliar, sempre é bom colocar, tá? Então, mesmo que não seja obrigatório, a gente se cerca. Põe lá a carta de anuência para mostrar que eu não sou doida, que eu falei que eu vou fazer um projeto com a Fernanda Montenegro e ela vai mesmo. Eu tenho a carta de anuência dela, tá? Uso de espaço também. Eu digo que eu vou fazer no teatro, no SIC, mas o SIC nem sabe. Não, eu mostro a cartinha de cessão de uso do espaço. E os outros materiais, tá? Recomendações gerais: ler o anexo 1, que está anexo a este material aqui, preencher os campos e anexar todos os arquivos. Gente, não perde projeto por causa do documento, por favor. Dói muito no coração perder um projeto lindo porque não tinha um documento, tá? Muita atenção. Se o teu tem acho que é 10 mega lá de tamanho que pode subir material, então se você tiver vídeo, foto, áudio que exceda, né, a, o tamanho, você pode subir um PDF com os links desses materiais, né? Aí é sempre bom especificar, não só jogar os links no PDF em branco, tá? Coloca o nome do projeto, coloca lá link de vídeo, tal, link de áudio, tal, tá bom? É possível também. Os links devem permanecer acessíveis durante todo o período de avaliação. E vamos só um lembrete que alguns campos preenchidos na plataforma também constam no arquivo principal do projeto, que é aquele que a gente tem que preencher e subir, tá bom? Aí ele vai explicar um por um, gente. Isso é um trabalho individual, tarefinha para cada um que queira escrever o seu projeto. Ele explica aqui o que deve estar escrito em cada lugar, tá? Aqui eu vou parar e vou falar um pouquinho. Quando fala em data de início e data de encerramento, preencher, né, com a data prevista para o início de execução e a data prevista para o encerramento. Prazo de execução do projeto é máximo 12 meses. Então, esse é o período que você pode dispor. Não adianta dizer que você vai fazer um projeto de 24 meses ou de 1 ano e meio, porque não tem como, tá? O período de vigência de um projeto aprovado no PIC é de 12 meses, tá bom? Contados, aqui, ó, a partir da emissão da autorização da movimentação dos recursos.
Valores incentivados. O limite máximo para pessoa física por projeto é 150 mil e para pessoa jurídica de 1.200.000. Sempre lembrando que tudo que a gente assim, pô, vou fazer um projeto de 1.200.000, então eu tenho MEI, né? Eu posso fazer. Tá, beleza. Só que você tem que captar 1.200.000, tá? Então, lembrar que isso não é fundo, né? Mecenato é quando a gente tem que ir buscar o dinheiro na empresa. O projeto Marisa, pode posso falar uma utilizar. coisinha? Fale, amore. Aqui no caso da pessoa jurídica, a gente só tem que lembrar que quem é MEI tem um limite de faturamento do MEI anual de 81 mil reais. Então, não dá para ultrapassar esse valor. Esse, quando ele fala de pessoa jurídica de 1.200.000, é para empresas que são de porte maior do que o MEI. Então, de microempresas para cima. Então, Stephanie, isso é uma discussão bem legal. Até bom que nós estamos com um grupo grande aqui. Quando a gente capta em nome de um MEI, não significa que aqueles 1.200.000 são do meu MEI. Eu só Uhum. hospedo, vamos usar esse termo, né? Eu hospedo aquele valor, eu tenho a tutela daquele valor no meu CNPJ. Pelos serviços que eu prestar ao projeto, eu tenho que emitir nota. Então, esse faturamento é o que vai entrar na minha conta, né? Só confirmando Uhum. para o pessoal. Então, eu como MEI, assim como na Rouanet, posso fazer projetos de até o limite máximo. A Rouanet agora baixou, é para 500 mil, mas até ano passado era 1 milhão. E muitos MEIs fazem projetos de 1 milhão e não são desenquadrados. Por quê? Porque o faturamento deles não. Esse dinheiro que ele recebe não conta como seu faturamento. É como ele é administrador desse montante e pelos serviços que ele presta ao projeto, aí sim ele precisa prestar contas e não pode ultrapassar 81 mil e pouco. É isso? Isso, exatamente. É Pronto. que aqui daí tem um Beleza. limite lá para quem é o que administra, né? Então, se eu tenho, se eu não me engano, que é 20% Para o nesse do PIC, proponente, acho que é 15, é né? A gente vai chegar 15. lá. Mas se, por exemplo, tu tiver 1 milhão e 200, vamos supor que o MEI quer fazer um Sim, projeto de 1 milhão e 200, vai fazer sim, 15% disso, já ultrapassa o limite já dele. foi. Então, é só Sim, nisso que daí tem que prestar atenção na hora que for colocar o projeto e for colocar ali o que você vai receber, daí tem que prestar atenção nisso. ótimo. Bem lembrado. Contribuição institucional ao Fundo Estadual de Cultura. O fundo existe para a cultura, né? Para custear o Anderli, para custear o Prêmio Catarinense de Cinema, né? Que é o repasse direto. Então, o proponente, em ajuste direto com os incentivadores, pode optar pelo acréscimo de investimento direto dos patrocinadores ao Fundo Estadual de Cultura sem direito a incentivo, com as seguintes contribuições institucionais. Então, aqui é um papo reto que o contribuinte, o proponente tem com o patrocinador, se ele quer, é uma doação, certo? Isso não vai ser descontado do imposto que ele tem a pagar. E aí tem umas regrinhas, pode ser de 10% do valor total incentivado, quando houver cobrança de ingresso e entradas com valores acima daqueles definidos na portaria específica. Pode ser de 15% do valor quando houver alteração da abrangência geográfica da proposta original, para atender as localidades definidas pelo incentivador. Você ia fazer na região sul, só que o cara quer na região oeste. Aí você vai trocar o local e ele paga 15% a mais para o fundo para fazer essa troca. Tipo assim, tá? 20% do valor total quando houver a realização do projeto condicionada à comercialização exclusiva de produtos do incentivador. Então, ele quer usar o teu projeto para merchan do serviço dele ou do produto que ele produz. Aí ele entra com 20% do bolso, né? Todas essas porcentagens aqui são do bolso, tá? Ou 25% quando houver inserção do nome, marca ou do produto da incentivadora vinculado ao título do projeto ou do evento. O nome disso é naming rights, né? É o direito de nomear o projeto. Assim como a gente tinha o prêmio Sharp de música, leva o nome da empresa,
né? Então, esse direito, se o cara quiser bancar, ele entra com 25% do bolso, do valor do projeto, ele tira do bolso para vincular o nome dele ou do produto dele no título do evento ou do projeto, tá? O valor dessa contribuição ao fundo será reduzido em 50% para projetos realizados em municípios do estado com menos de 10 mil habitantes. Então, é um incentivo legal para cidades pequenas, né? Ou de 100% de isenção para projetos realizados em municípios que possuam índice de desenvolvimento humano menor que 0,7. Essa tabelinha tinha no edital do Anderli. Então, eu tenho uma guardada aqui, mas eu acho que ela não deve estar atualizada, porque isso foi 2019, talvez, ou 2020. Então, eu mesma já fui no site do IBGE para conferir um nome ou outro de cidade e já tem alteração. Mas se você vai contemplar alguma cidade com baixo IDH, comprovadamente lá no site do IBGE, você ganha este bônus aqui, né? Você pode abonar o valor da contribuição se você conseguir fazer isso numa cidade com baixo IDH ou com menos de 10 mil habitantes, tá bom? O valor da contrapartida. Essa contrapartida não é obrigatória. O proponente ou a empresa incentivadora poderão propor contrapartida financeira. Essa contrapartida consiste em um percentual do valor total incentivado que deve ser aplicado diretamente na execução do projeto pelo proponente ou pelo incentivador, sem direito ao incentivo do PIC. Então, uma coisa que a gente leu anteriormente era um depósito para o Fundo de Cultura. Agora é dinheiro a mais no projeto, só que esse dinheiro a mais não tem incentivo fiscal. É um investimento do patrocinador, do bolso. A contrapartida financeira não é obrigatória, mas se houver, deve ser detalhada no orçamento do projeto. Por quê? Porque ela vai ser considerada na análise técnica, está aí o decreto, ela vai constar nos dados do projeto a serem publicados no Diário Oficial, ela vai ser depositada na abertura da conta corrente do projeto, ela vai constar na prestação de contas e, caso não aconteça, né, a prestação de contas do projeto será considerada irregular, tá bom? Arquivo principal do projeto é aquele que eu falei, né, que a gente tem que subir, preencher no Word, tá? E subir. Eles têm um roteirinho aqui, a gente vai seguindo e vai preenchendo as caixinhas lá. Aquilo que a gente estava falando antes, caso o tamanho do arquivo ultrapasse 10 MB, o proponente deve anexar arquivo PDF com o link onde está o projeto na nuvem, tá bom? Plano de divulgação, é legal detalhar. E aí eu já faço aqui sempre aquela levanta a bandeira, né? Contratem profissionais para fazer isso, tá, gente? Uma agência publicitária, um assessor de imprensa, um gerenciador de redes sociais, um orientador de comunicação, um âncora na rádio, qualquer profissional que entenda disso. É muito importante. A gente acha que a gente. E a gente faz, né? Os artistas que se viram em 30, a gente vai lá e faz. Mas quando você experimenta um trabalho profissional nessa área, você nunca mais larga. O Sarauzinho agora tá, eu vi que a Prica tá aqui. O Sarauzinho agora está experimentando o gerenciamento de redes sociais, e a Prica que cuida dessa parte. Nunca mais eu vou fazer, gente, esquece. Esquece, dá um jeito, arranja uma grana, põe o cara para trabalhar no projeto, só valoriza, é isso que eu quero dizer, tá? A gente faz a nossa arte, profissionaliza todo um setor, né? Que é o setor meio, é aquilo que faz a coisa acontecer, não é a objeto fim, tá? Isso tem que ser observado aqui, gente, tá? Quem for depois aprovado e executar o seu projeto, precisa botar a logomarca do governo, precisa botar a menção, né, que eles botam ali, apoio do governo do estado e da Fundação Catarinense, entrevista em fala pública, tem que escrever, tá? Isso tudo, o materialzinho com o manual, tá nesse link aqui, tá bom? Esse é um documento que tem que assinar e subir. Gente, não pode assinar com JPG.
tá? Os documentos válidos, aceitos juridicamente, são aqueles que a gente assina de próprio punho e escaneia de volta, tá? A não ser que você tenha assinatura eletrônica de alguma forma. Daí essa tem validade jurídica, tá bom? Aquela que a gente cola no Word não rola, tá bom? Ok. Estimativa de trabalho e renda é um negócio que eles pedem, quantas pessoas estão envolvidas no projeto, isso é para questão de estatística, né? E para saber aonde vai a grana toda que você está solicitando. O cadastro no mapa cultural está inoperante, tá? Então, eles estão dispensando os proponentes deste cadastro. E ali mais um resumo para a gente não se perder. Tem um checklist todinho aqui, então você imprime isso aqui e vai fazendo assim, ok, 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 tá bom? Ah, uma coisa que sempre perguntam, quando o proponente é MEI, qual é o estatuto que eu subo? Porque as empresas, o CNPJ, sem fins lucrativos tem estatuto, e as que têm fins lucrativos têm contrato social. E o MEI não tem nada disso, né? O MEI tem o certificado de microempreendedor individual. É esse o documento que substitui o estatuto ou o contrato social, tá bom? Ficar atento, isso aqui é padrão, tá? Que quem lança o edital tem a liberdade de exigir alguma documentação complementar durante a análise técnica, e isso se chama diligência, e é muito bom quando ela acontece, porque se ela não acontece, significa que eles vão decidir sim ou não, sem te dar chance de defesa, tá? Então, o e-mail que você colocar lá na plataforma Prosas, por gentileza, é aquele e-mail que você usa, é aquele que você usa, checa periodicamente, tá? Para que não fique um negócio perdido lá e a fundação está tentando falar com você e perder o projeto por falta de comunicação, tá bom? Avaliação do proponente pelo SEC. O SEC é o Conselho Estadual. Isso é uma novidade. As propostas inscritas na plataforma serão encaminhadas ao Conselho para manifestação quanto ao mérito e relevância cultural do proponente ou do artista envolvido, e no prazo máximo de 60 dias eles têm que devolver isso para a gente. Eu não sei se o Conselho vai dar conta de fazer isso, mas está aqui como uma obrigação, certo? Não precisam passar por essa avaliação aqueles grupos que conseguirem comprovar amplo reconhecimento social por suas atividades culturais. Isso pode ser uma carta de um ente público, pode ser da Câmara de Vereadores, né, que ateste esse reconhecimento social, ou de utilidade pública, quem tem esse documento, né? Se ela tiver pelo menos 15 anos de fundação, também não vai passar pelo conselho. Se ela tiver atividades regulares comprovadas e ininterruptas, também não passa pelo conselho. E se ela tiver prestado relevantes serviços culturais ao desenvolvimento da cultura em Santa Catarina. Tá bom? A análise documental, financeira e técnica é desse grupinho aqui. No GEP, Núcleo de Gerenciamento de Projetos. Ele é formado por um servidor de nível superior da fundação, um representante indicado pelo Conselho Estadual e um parecerista especialista contratado para subsidiar a análise quando necessário. Então, subentende-se que o NUGEP é de 2 pessoas e quando houver um impasse, eles chamam um parecerista especialista. Então, se o projeto é de teatro, é um cara de teatro, se o projeto é de livro, é um cara da literatura, tá bom? Eu falo e depois está escrito o negócio, né? O parecerista especialista deve ter qualificação e experiência comprovadas na área específica do projeto. Essas comissões são responsáveis pela análise de documento, do orçamento e da parte técnica. É bastante responsabilidade para 2 ou 3 pessoas, tá? Durante a análise documental, serão consideradas a presença, a validade e a veracidade dos documentos solicitados. Presença, entregou ou não entregou. Validade, era por 30 dias e venceu ontem, dançou, né? Veracidade dos documentos, que você não inventou uma matéria de jornal ou alguma coisa, né? Ou mesmo da conta, né, gente? Conta de luz, eu digo, da comprovação do endereço. Parece brincadeira, mas às vezes a gente vê os caras tentando dar um olé, sabe? E eu já fui parecerista, muitos que estão aqui, eu sei que também já foram. A gente vê na hora.
Então não vale a pena correr o risco para passar o projeto, dar uma inventada, tá? Essa inventada às vezes o termo é forte, mas às vezes é crime, tá bom? Com relação à análise do orçamento, eles vão olhar os valores praticados pelo mercado nacional, mas vão dar um enfoque na realidade regional. Isso é bem vago, né? Então, o que a gente pode tirar daqui e se precaver na hora de inscrever um projeto? Usa como base os valores da Lei Rouanet, porque ele fala em mercado nacional, mas você sabe da cidade onde você mora o que se pratica, né? Então tá lá vou falar de música que é a minha área, lá na Rouanet, o cachê máximo por músico, por apresentação é 2.250, se eu não me engano. Mas isso não se pratica aqui em Joinville, né? Então eu vou ter que, em cima desse valor, trabalhar a minha realidade e colocar no orçamento. Então eu não posso botar um cachê melhor? Pode e deve. Só não sonha demais, não sai fora da caixinha. Trabalha dentro de uma coerência, porque isso vai contar ponto na análise do teu projeto, tá? Então entra na análise a clareza do objeto, e a sua finalidade, né? O que você quer fazer e por quê. Definição das metas, vou fazer isso, 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 isso e aquilo. A capacidade técnica do proponente da equipe, então precisa comprovar que você tem gente que sabe fazer o que você está dizendo que eles vão fazer, tá? Execuibilidade do projeto, se é um projeto que dá para executar. Às vezes a gente sonha demais e bota um festival para acontecer num prazo, festival nacional, vamos falar aqui, um exagero, festival nacional de música com 2 apresentações internacionais, eu vou fazer tudo em um mês. Tudo. A pré-produção, a produção e a. Não rola. Eu dei um exemplo horroroso, né? Mas é isso que eles vão olhar, se dá para executar o que você está falando. O plano de divulgação ou de mídia, eles vão analisar. O plano de distribuição, quantos shows, para quantas pessoas, ou quantas horas de oficina, para qual público-alvo, tá? A viabilidade da execução, que para mim se mistura um pouquinho com a execuibilidade, mas enfim. E a contrapartida financeira que a gente leu anteriormente, se houver. A comissão técnica poderá promover uma diligência para esclarecimentos e apresentação de documentos complementares com devolução pelo proponente em 10 dias corridos, a contar do primeiro dia subsequente à notificação. Então, é bem legal ter diligência, tá? Mas se a gente não precisar usar, melhor ainda. O projeto anda mais rápido lá. A divulgação do resultado. Os projetos serão aprovados, serão publicados no Diário Oficial do Estado, desse jeitinho aqui, ó. Título, identificação, prazo, objeto, meta, data, local, valor e o valor da contrapartida. Então, se os dados estiverem completos lá no seu projeto, não vai ser publicado no Diário Oficial, certo? Não vão aprovar isso que eu estou dizendo, tá bom? Os projetos com análise técnica reprovada serão arquivados. O proponente pode apresentar recurso, isso é por lei, tá? Ele vai ter 10 dias corridos, é um prazo bem legal, porque normalmente são 3 ou 5, tá? Mas são dias corridos. E aí, aprovado o projeto, vem a autorização de captação, que é emitida pela Diretoria de Administração e Finanças da Fundação. Essa autorização tem validade de 12 meses. E depois que você começa a executar, você tem 12 meses para executar. Então, o teu projeto pode ter até 24 meses entre aprovação e término da execução, tá? A validade da autorização pode ser prorrogada por igual período a partir da captação de no mínimo 20% do total do projeto, mediante a autorização do NUGEP, que é aquele núcleo que vai avaliar tudo, tá? Então você captou 20%, mas você demorou 8 meses para fazer isso. Você quer mais tempo para captar antes de iniciar teu projeto. Você solicita o NUGEP e esse teu pedido tem que ser protocolado com prazo mínimo de 30 dias antes do vencimento da autorização. E aí eles vão analisar e vão conceder, né? Só não vão conceder se houver algum problema muito grande, tá bom? Aí vem a habilitação da incentivadora. Essa parte eu não vou falar porque é a parte da
Stephanie, tá? Que vai falar sobre o patrocinador, como é que não é. A captação do recurso também a gente vai abordar junto com a Stephanie. A execução do projeto. Você pode iniciar com aqueles 20% que você captou. Você precisa notificar o NUGEP antes disso, tá? Mas dá para começar com 20%, porque daí ele vai encaminhar para o banco a liberação do recurso naquela conta que a fundação abriu. E aí o prazo de execução do projeto é de até 12 meses, contados a partir da emissão da autorização de movimentação. Então, você solicitou hoje, daqui a 20 dias, vamos falar assim, o NUGEP te autorizou, então é a partir daquele dia que vai começar a contar os teus 12 meses. E pode ser prorrogado por igual período. Então, aquele período inicial que a gente falou, que é 12 para captar, 12 para executar, que dá 24, pode ser ampliado para 4 anos, não é isso? Eu posso ampliar por 12 meses o período de captação e posso ampliar por outros 12 meses o período de execução, tá bom? Mesma coisa, tem que protocolar a solicitação 30 dias antes do prazo, tá? Para poder ter direito a concorrer a ter isso aprovado, né? Essa autorização aprovada. Vamos lá. Se o projeto não for realizado dentro do prazo estabelecido, os recursos captados e seus rendimentos correspondentes serão revertidos ao fundo, quer dizer, a gente vai ter que devolver, salvo se decorrente de causas supervenientes e fortuitas, tipo uma pandemia. Aí são coisas que se analisam caso a caso, tá? Mas de uma maneira geral, se não for realizado dentro daquele prazo, o dinheiro vai para o fundo. Ajustes e readequações de projeto. Então, a gente pode solicitar a fundação quando a captação for inferior ao valor aprovado. Então, eu pedi 100 mil, captei só, sei lá, 70, e eu quero executar mesmo assim. Então, eu posso pedir para a fundação a readequação do objeto do projeto, tá? Essa readequação, isso 60 dias antes do vencimento, tá? Tem que olhar bem, tem prazos que é 30 dias, tem prazos que é 60, né? Essa autorização está vinculada à viabilidade de execução do objeto e deve manter a natureza e as finalidades iniciais, assim como adequar metas e aspectos quantitativos ou qualitativos quando houver. A readequação poderá também ser motivada por fato superveniente, fortuito ou de força maior. Tipo, eu fechei uma turnê na Europa e eu vou ter que abreviar a execução do meu projeto porque eu estou com data marcada, a passagem está comprada. Então, eu estou com o dinheiro integral na conta, só que eu vou ter que reduzir o projeto para menos tempo, tipo assim, tá? Tudo tem que pedir para eles. Caso a readequação não seja autorizada, deverá ser feita a prestação de contas e efetuada a reversão obrigatória dos recursos e suas aplicações existentes para o fundo, tá? Então, você tentou de tudo, não conseguiu, vai ter que devolver o dinheiro mesmo, tá bom? Tá bom nada, né? Legal é conseguir a readequação. Despesas, como é que funciona? Pode 5% do total do projeto pagar para o captador fazer a captação. E aqui eu quero abrir para vocês que depois lá nos anexos, sabe aquele documento que está lá que eu falei que tem que assinar e subir? Lá fala que eu me comprometo a pagar 10% ao captador. Aí eu vi a incongruência que no texto fala 5 e no contrato fala 10. Mandei um e-mail, só que eu estava contando que eles fossem me responder antes de hoje para eu poder ter a resposta para dar para vocês. E não me responderam ainda. Então a gente vai ficar em contato, sabe assim? Quem tiver, de repente, uma resposta, se é 5 ou se é 10%, a gente vai se ajudando. Se eu responder o e-mail, eu boto lá no grupo. Juliana está de mãozinha levantada, amores. Se eu não venho aqui para a tela, eu não vejo você. Diga. Geralmente esse valor provavelmente será 5%, mas a minha dúvida era quando vocês estavam falando da questão contábil ali, MEI e microempreendedor, né?
desculpa, Simples Nacional, onde você se enquadra, e tem aquele detalhe que, por exemplo, né, se eu aprovo um projeto na minha produtora e eu sou sócio da produtora, eu não posso emitir uma nota, eu tenho que emitir uma nota avulsa, né? Eu não posso emitir uma nota da Futuro Coletivo para, digamos, a Futuro Coletivo. Isso é uma coisa bem inconveniente, porque a gente abre as empresas para viabilizar projeto, né? Tem estados, eu acho que o estado de São Paulo permite, sabe? Então, assim, é um mecanismo que, se o governo quiser, ou se o município quiser, ele consegue. Mas depende do entendimento do gestor, ou às vezes de quem cuida das contas, né? O tribunal, por exemplo, o Tribunal de Contas de Santa Catarina é um dos mais conservadores do país. É bem difícil trabalhar com eles. Como é que a gente faz na Rouanet? Quando a gente mora num lugar que nem Joinville, que não dá para emitir nota contra si mesmo, a gente sobe um recibo simples de CNPJ para CNPJ. A Stephanie está aqui comigo, depois ela me crucifica. De CNPJ para CNPJ e junta toda a documentação que comprova que você não consegue emitir nota contra si mesmo. Como que eu faço na Rouanet? Eu vou no site da nota fiscal eletrônica e digito o meu CNPJ na hora de tirar a nota. Na hora que eu dou o Enter, aparece uma tarja vermelha dizendo: não é possível emitir nota fiscal para o mesmo CNPJ. Pronto, eu faço um print dessa tela. Isso é um documento oficial. Aí eu escrevi para a área de tributos da prefeitura, perguntando se existe algum dispositivo, uma instrução normativa, uma lei municipal, sei lá qual é o nome que eles dão, que indique onde esteja escrito, no artigo tal, não sei das quantas, está lá escrito que não pode. E a pessoa não sabia nem o que me responder, porque parecia que eu tinha perguntado como é que faz para pegar um pedaço da lua. E aí ele disse assim, não, imagina, como que você vai emitir nota? Não é permitido, só isso, pronto, acabou. Eu imprimi aquele e-mail e eu junto esse e-mail junto com o print na hora que eu vou subir o recibo. No caso do PIC, não há um esclarecimento. Eu fiz essa pergunta também. Como que eu faço pagamento ao próprio fornecedor, ao próprio proponente, né? Quando, a Stephanie me ajuda aí se eu falar besteira, Stephanie. Quando você é proponente pessoa jurídica e você recebe como pessoa física, incidem tributos trabalhistas. Certo, Stephanie? Exatamente. Imposto Então, de quando renda e você... INSS. Isso, que é uma facadinha, desconta de quem recebe e desconta de quem paga. Então, o grande lance em projetos é propor como CNPJ e receber como CNPJ. Se você for proponente pessoa física, aí não tem problema nenhum. Você pode pagar pessoa jurídica, pode pagar pessoa física, não tem incidência, né, de recolhimentos. Mas quando você é CNPJ, tem. E como as empresas... Primeiro que o valor mais legal para trabalhar projeto é o de pessoa jurídica, né? Porque vamos contar, né? Se for fazer um projeto de 1 ano, aquele valor de pessoa jurídica ali é pequeno às vezes, né? A não ser que seja um projeto modesto, um projeto iniciante, né? Mas a gente tem gente aqui que faz festival, né? Né, Cássio? Um atrás do outro. Ô energia, meu Deus do céu. E aí esse povo usa muito, o negócio é grande, chama a gente de fora. Então o negócio é fazer com proponência de pessoa jurídica. E na hora de pagar, recebe como pessoa jurídica também para evitar esses descontos, né? É isso, Juliana. E Oi, daí Marisa. anexa toda essa documentação aí. Então, vamos aguardar. Na Rouanet eu faço assim. Vamos aguardar o que eles vão responder do PIC. Eu tenho a impressão que vai ser a mesma coisa, porque não tem muito o que inventar. Como é que eu vou pagar? Eu não posso emitir nota contra mim mesmo. Eu vou ter que assinar um recibo. Oi, Marisa, deixa eu contribuir uma questão referente a isso que vocês estão falando agora. Manda. Eu tive uma resposta de uma solicitação lá no SALIC, justamente sobre esse item de uma autorização para fazer nota de tomador diverso, que aqui é em Santa isso? Catarina é um estado que permite, Joinville inclusive permite também, tá? Eles Como é deixaram que é bem isso? explicitado que, se caso o município não puder, eles até orientam essa questão de recibo, como tu está falando.
mas eles Uhum. orientam fazer notas de tomadores diversos. Em Santa Catarina e Joinville pode fazer isso. Lá no site da nota fiscal da prefeitura, quando você vai emitir, em vez de você, acho que é o segundo campo, se não me falha a memória. Então, assim, vai lá em emissão de nota, acho que o Tá, segundo campo embaixo já é nota de tomadores diversos. Aí eu vou essa abrir nota agora. é uma Ah, nota que você tira automaticamente para o teu CNPJ e não vai sair, na verdade, uma nota fiscal do não vai aparecer o tomador do serviço, vai aparecer lá tomadores diversos que aparece. E eu tô daí com a... a orientação Peraí, da ó. Lei Rouanet, Ah, a orientação da Lei Rouanet foi que utilizar esse mecanismo, se caso for possível, e aqui eu descobri que é possível, né? tá. E a gente daí coloca uma observação da nota e coloca a descrição, né, referente, coordenador, papapá, no projeto tal, lá, aquelas dados básicos que Ah, precisa, e daí colocar uma observação no corpo da nota dizendo que não foi possível emitir a nota fiscal por ser o mesmo o prestador de serviço mesmo do proponente, nesse sentido. E eu tenho isso já documentado, respondido pelo SALIC lá, pela Secretaria entendi. Estadual de Cultura, como possível na Lei Rouanet. Talvez seja uma possibilidade de a gente deixar claro aí para quem sabe, que eu acho que até poderia ser utilizado para o PIC Pro também. pique. Claro. Sugerir isso, talvez, Legal. para eles, não sei. Até Juliano pode levar para o conselho, talvez. Eu tô abrindo Posso aqui, encaminhar sim. enquanto o Cássio Eu, falava, eu falei, deixa eu ver, abri e realmente, aí não aquele aparece o tomador, né? cabeçalho onde a gente preenche com os dados do tomador, some, vai direto para a descrição do serviço. E ali você coloca, então, Cássio, que é pagamento a si próprio? Isso, eu coloco a descrição do projeto, o serviço, né, sei lá, referente, coordenador no projeto tal, nome tal, número do projeto tal, e a observação Entendi. eu coloco que não foi possível emitir a nota fiscal pelo prestador de serviço ser o mesmo do proponente. Exatamente uma Ah, orientação que o Salik deu lá para a gente fazer numa coisa pergunta que eu linda, fiz sobre esse ponto. coisa Ô, linda. É Cássio, muito e já melhor. passou. E uma perguntinha aqui, ó. Já passou, tipo, ano de fiscal, ano de imposto de renda, já encerrou isso aí e não deu problema? Ou já está esperando como é que fala? Fazer o imposto de renda, né? Por exemplo, não dá problema fiscal isso depois de algum tempo? E aí, Stephanie, agora é Ah, contigo. Eu nunca não tive sei problema isso. com isso, entendeu? Porque assim, até inclusive assim, vamos supor, dar um outro exemplo para vocês, assim, né? Eu tenho o CNPJ da Enjoy Ticket, que é a nossa tiqueteria, né? Ou Uhum. seja, gira muito dinheiro ali, mas o dinheiro que dão ali é o dinheiro dos ingressos que a gente repassa para o produtor. Mas o dinheiro das taxas administrativas, que é realmente o nosso faturamento, este eu preciso gerar mensalmente uma nota fiscal referente a esse montante das taxas para comprovar o faturamento da empresa. Então, eu Uhum. utilizo essa nota fiscal de tomadores diversos para comprovar esse faturamento, né? E isso sempre foi lançado nas prestações de contas, das declarações, tudo certinho, nunca tive problema. Opa. Claro. Em relação ao imposto de renda, ali não teria problema nenhum. É mais se a própria pessoa que vai avaliar a prestação de contas aceitaria isso, mas se aceitou no teu caso, eu achava, né, que precisaria estar o nome da empresa, né, do CNPJ que cadastrou lá como proponente, entende? Para eles aceitarem esse documento como válido para o projeto. Mas se aceitou como tomador diverso, então dá para tentar, Uhum. né? É muito mais É, fácil, né? sim, o que a gente está falando, gente, vamos só reforçar, né? É a experiência do Cássio com a Rouanet. Com o PIC, a gente não tem resposta ainda, né? São caminhos possíveis que estamos vendo a nível federal e que eu sempre falo, por que que vão inventar a roda, né? Se já funciona a nível federal, por que que tem que pensar como é que vai fazer? Faz igual, pronto, tá tudo certo. A gente sobrevive, É. né? E sobre essa dúvida, né, de como que não dá para emitir nota para si mesmo, é algo que
assim, não tem nem como estar na lei, porque não é uma coisa normal, né, de isso acontecer. Uma empresa emitir uma nota para ela mesma, então, quer dizer, se eu quiser comprovar um faturamento bom para minha empresa para determinada situação, eu posso lá emitir um monte de nota para essa empresa, e aí, na hora que eu apresentar o faturamento dela, vai estar um faturamento super bom, né? Então, na verdade, a gente não pode fazer justamente por isso. Mas essa questão do tomador diverso é uma possibilidade, então. São as nuances, né? A gente não está falando do faturamento da empresa, a gente está falando de projeto. E às vezes isso não é nem considerado. As pessoas que estão lidando com o tributo nem sabem que essa modalidade existe, né? Então são caminhos ainda a serem percorridos, a serem desbravados, né? E é nós, povo. É nós que vamos abrir o caminho aí, né? O Seifert fez uma perguntinha aqui. Ele pergunta: para pessoa jurídica precisa 5 anos de CNPJ, pessoa física tem que comprovar 5 anos também de atuação no Estado. Comprova com matéria de jornal, folder que tem a data do evento, que mais? É isso, né? E isso está lá naquele item, lá no começo que a gente começou, quando a gente estava lendo sobre quem pode ser o proponente, tá bom? Tá, então aqui nós temos um impasse, nós temos 5% aqui, lá na frente 10%. Então ainda estamos aguardando a resposta do povo lá. Para as despesas administrativas, o que é despesa administrativa? Sempre é uma dúvida. Despesa administrativa é um meio pelo qual, é um caminho pelo qual a gente realiza e executa a arte, executa o que a gente quer executar. Então, pode gastar 20% do valor total do projeto com isso. A listinha: material de consumo para escritório, locação de imóvel mesmo, sala ou casa ou teatro, né? Exclusivamente para execução de atividades, teatro não, exclusivamente para execução de atividades administrativas, serviço de postagens e correios, transporte e insumos destinados ao pessoal do administrativo, contas de consumo, telefone, água, luz, internet durante a execução do projeto. Gente, isso é tão importante, a gente chama de fato gerador. Você não pode pagar com o projeto o aluguel do mês anterior à aprovação do teu projeto, por exemplo, tá? Então é só durante a execução, tá bom? E o pagamento de pessoal administrativo e demais atividades meio do projeto, bem como os respectivos tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários. Você contratou um contador, contratou uma secretária, contratou um telefonista. Então, todo o salário deles, né? Encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, pode ser pago com esses 20% do valor total do projeto. Remuneração do proponente está limitada a 15% do valor total e só a 2 atividades no projeto, né? Isso é um problema, né? Todo mundo deve concordar comigo, porque a gente não faz uma coisa só no projeto, né? Então tem todas essas coisas para ver, né? Na hora de distribuir o teu orçamento, tá bom? Tá bem amarradinho o PIC. Só uma outra coisa que é importante também, Uhum. que esse limite do MEI, ele é do ano, então seria janeiro a dezembro. Se tu tem um projeto que é de, por exemplo, 1 milhão, aí se fosse usar os 15% não daria certo, porque ultrapassaria. Mas se você emitir uma nota fiscal em 2021, e esse projeto tem 12 meses, né? Agora em março de 2021, e depois outra nota fiscal de mais 80 mil, lá em março de 22, daí tá bom? Sim, Porque não passou do sim. limite do ano, né? Dentro daquele período ali que a gente está emitindo a nota fiscal. Então, nesse caso, Ótimo. poderia ter um projeto que pega 2 anos de execução. De execução, ótimo. Agora sumiu. Ah, mas daí também você não faz nenhum outro projeto, né? Só trabalha nesses dois e não pode mais receber por nada avulso depois. Mas realmente é uma saída. Eu nunca tinha pensado na virada do ano contábil, né? Bem bom. Com divulgação, o máximo que se pode gastar por projeto é 20% do valor total, tá? É bastante, 20% para divulgação eu acho um valor bem legal. A não ser para o cinema. O cinema sempre é uma categoria diferente, né, Juliano? Mas, enfim, acho que 20% é a percentual também da Rouanet para divulgação. Despesas Marisa, com pessoas. Oi. tem uma pergunta da Prica aqui.
Quantas despesas de divulgação posso extrair valores para impulsionamento? Isso aqui tu diz para Facebook Ads, aquele que vai para o Instagram, para o Facebook ou Google Ads? Isso. Tenho certeza que sim, né, O Prica? Prica, Facebook, abre o microfone, fala com nós, Prica. o Facebook, ele normalmente manda nota fiscal disso, então seria possível. Se tiver comprovação desse valor. O problema é que o Facebook trabalha com cartão de crédito. Eu não sei, Só cartão? né? Ele não Só estava cartão. aceitando boletinho? Eu nunca vi. Boleto também. Não, né? Daí seria possível. Boleto também. Boleto sim, né? Mas o cartão de crédito, a não ser que a tua empresa tenha um cartão de crédito, né? Mas mesmo assim, o A vencimento tem sugestão que... que eu faço, Marisa, eu faço assim, eu contrato uma pessoa para agenciar as redes sociais dos nossos projetos e eu coloco no pacote o valor que ela vai ganhar já uma parte, porque ela vai pagar o impulsionamento. Isso, é o que eu faria também. Na hora de optar Mas tinha uma época que era só cartão e esses tempos parece que também deu um bug lá e só estava aceitando cartão de crédito, não estava aceitando boleto. Então, às vezes também é meio de lure o Facebook. Legal. Ó, tá vendo como é bom de fazer umas reuniões de vez em quando para falar de projeto? Então é isso aí, a gente acaba sabendo um monte de coisa, né? Então sim, Prica, esse valor entra na divulgação, tá? Despesas com pessoal. Então, na sua equipe técnica, tem que ser utilizado um mínimo de 50% de recurso humano disponível no estado. A minha equipe que vai trabalhar no projeto, metade dela, no mínimo, tem que ser catarinense. Ou seja, residentes, né, atuantes no estado, tá bom? Fica permitido o ajuste de até 25% do valor total do projeto aprovado para pagamentos dos itens de despesa. Isso é muito legal. A gente não precisa pedir readequação de até 25% do valor total do projeto. Aqui ele não especifica muito bem, mas na Rouanet funciona assim: você não, o valor total não altera. É dentro desse valor total que você consegue fazer remanejamentos. Porque a tua carta de autorização, isso está subentendido, não está escrito, né? Estou falando pela experiência que a gente tem. A tua carta de autorização tem um valor fixo. É 100 mil, é 100 mil. Eu não posso remanejar para 125 mil. Né? Os 25% não é nesse sentido. É dentro do valor já captado, do valor autorizado para captar, que você tem liberdade de até 25% de fazer remanejamento sem pedir, tá? Todos os pagamentos relacionados ao projeto deverão ser executados por meio de transferência eletrônica, excetuando-se, com limite de 5% do valor, os seguintes casos: transação eletrônica de pagamento de fatura de água, energia elétrica, telefone, gás e guias de encargos tributários e contribuições sociais, e transferência de recursos para a conta de empregado do proponente com a finalidade de realizar pagamentos em espécie, com despesas de viagem previstas no plano de trabalho, referente a deslocamento, hospedagem, alimentação, desde que justificada a impossibilidade de ser o pagamento por meio de transferência eletrônica. Gente, agora me deu dúvida aqui. Não fala em boleto, hein? Fala que todos os pagamentos relacionados têm que ser feitos por transferência. E ele deu como exceção água, energia elétrica, telefone e gás e encargos e contribuições. Não fala em boleto. É uma dúvida, eu vou anotar aqui. E aqui é a coisa de quando vai fazer viagem, quem já teve essa experiência, né, de mandar algum... O pessoal da produção vai antes no local e coisa e tal, daí você saca um valor, entrega em espécie para ele se virar com táxi, com hospedagem, porque ele não tem acesso à conta do projeto, ele é uma pessoa contratada por você, então ele não tem como chegar no hotel e pagar com a conta do projeto. Então você é autorizado nesse momento a dar dinheiro em espécie para ele poder fazer essa viagem da produção. Com relação ao boleto, se vocês tiverem outra interpretação aqui, por favor, tá, gente? Mas eu acho que não pode. Despesas posteriores. Importante. O proponente só pode pagar despesa em data posterior ao término da vigência do contrato quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante a vigência do contrato. Acontece, né, às vezes, tipo,
final de ano, o banco vai fechar, você fez o projeto, executou, terminou dia 22, sei lá, dia 23, o banco fechou e você não conseguiu pagar a galera. E aí, terminou o ano, teu projeto venceu e você está devendo o pagamento daqueles serviços. Então, se isso acontecer, você pode pagar depois que o contrato se acabou lá. A palavra me foge. Por quê? Porque o fato gerador, a despesa ocorreu antes, enquanto o projeto estava em vigência. Tá bom? Custos indiretos. Os custos indiretos previstos no plano de trabalho deverão ser pagos por meio da conta específica, devendo ser suplementado pelo próprio proponente em caso de insuficiência de recursos. Os recursos próprios mencionados não serão computados para fins de prestação de contas, devendo a despesa ser registrada nos moldes do projeto aprovado. Eu não sei que custo indireto é isso. Ele só está dizendo que se houver algum outro tipo de despesa que não esteja prevista e que você tenha que arcar, vai sair do teu bolso e isso não pode entrar na conta do projeto, tá? Eles não são computados para fim de prestação de contas. Agora, não tenho ideia do que sejam os custos indiretos. Estou anotando. Fiscalização e acompanhamento. A emissão da carta outorga à Fundação poderes sem reservas para realizar o pleno exercício de fiscalização e acompanhamento do projeto. Então, significa que ela pode pedir atualização de documentos, tá? Tanto contábil quanto borderô, né? Quem trabalha com teatro, borderô, declarações de participação, lista de presenças, quando é o caso de oficina, lista de chamada, enfim, essas coisas. Todos os documentos que tiver no projeto, ou até mesmo dos folders e material de divulgação, tem que estar organizadinho, porque se a fundação resolver pedir para dar uma olhada, uma conferida como é que está a execução, ela tem esse direito e a gente tem a obrigação de fornecer. Tá? Pode ter uma fiscalização e acompanhamento em loco também, tá? Eles não têm pessoal para isso tudo, mas é preciso prever em lei e alertar os proponentes para essa possibilidade, tá bom? A prestação de contas, elas vão ser analisadas por ordem de chegada, certo? Conforme o envio. Para cada projeto aprovado, eles vão ganhar um processo administrativo com numeração, e essa numeração vai estar disponível, né? Você pode solicitar o andamento, essa numeração identifica o teu projeto na prestação de contas, tá? O prazo de entrega da prestação é 30 dias corridos. Você terminou a execução do projeto, começa a contar no dia seguinte. Você tem 30 dias para fazer essa prestação. E o que caracteriza a prestação? Você tem que entregar esses documentos, então um por um, né? Comprovante das despesas realizadas, extrato da conta corrente da aplicação financeira. Então, se desde a hora que a conta estava zerada, recebeu o primeiro repasse. Fez todas as despesas, vai mês a mês, você vai juntando os extratos, até o dia em que a conta zerou, que você ou gastou todo o dinheiro no projeto, ou devolveu o saldo para o fundo estadual. Até esse dia, quando a conta é zerada, você precisa guardar os extratos e entregar na prestação. Contratos, se houver. Cópia das ordens bancárias relacionadas às transferências. Isso é essencial para identificar se aquele valor que você disse que pagou para o fulano foi mesmo para o fulano, tá? Demonstrativo detalhado das horas técnicas efetivamente realizadas nas contratações de serviço. Isso é uma prática que a gente normalmente não tem quando a gente tira a nota. A nota fiscal eletrônica da prefeitura é um campo aberto. Ela não tem as caixinhas com valor unitário, valor total, valor... E aí a gente acostumou a fazer um descritivo, que muitas vezes é genérico, né? Então, eles pedem aqui um demonstrativo detalhado das horas técnicas, que pode estar na nota fiscal, ou pode ser um relatório anexado, né, na prestação de contas, onde a pessoa detalha quantas horas ela trabalhou no mês, ou quantos dias, enfim, para poder computar corretamente lá na análise da prestação. Laudo técnico
de cada medição assinado pelo profissional técnico responsável com a anotação ART, né? Ou registro de responsabilidade técnica, quando for o caso de projetos de restauro, projeto arquitetônico, tá? Obra de patrimônio, essas coisas. Relatório do cumprimento do objeto, isso é um texto, tá? Que a gente conta tudo o que a gente fez, quando, como, se a meta foi atingida, se chegamos na finalidade que nós botamos lá no projeto original. Relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, se houver, com a indicação de sua localização e ou destinação. Ele não é claro aqui se é obrigado a destinar o bem, entende? Então, dá a entender que podem ser adquiridos bens, a gente pode produzir, construir e só indicar onde eles estão. Não precisa, ou, né, te dá a opção, não precisa destinar a uma entidade sem fins lucrativos ou ao poder público, como algumas leis pedem. Relação das pessoas que foram treinadas ou capacitadas, se o teu projeto for de capacitação, né? Termo de doação, quando houver, contendo o nome da pessoa física, CPF, razão social da pessoa jurídica, CNPJ, endereço, telefone dos beneficiados com comprovação de recolhimento dos tributos devidos, isso em caso de doação. Fotografia dos bens permanentes adquiridos e das obras executadas, se for o caso. Comprovante do recolhimento ao fundo do saldo, rendimento ou contrapartida, que é aquela contrapartida financeira, quando houver. Autorização de uso ou de reprodução de obras protegidas por direitos autorais ou conexos, quando houver. Então, se você vai fazer um show que as músicas não são suas, precisa ter autorização de uso ou comprovar que você recolheu o ECAD, né? Porque se você não entrega a autorização, mas pagou o ECAD, ele substitui isso aqui, tá bom? Fotografias ou imagens dos materiais utilizados na divulgação do objeto, medidas de acessibilidade executadas, conforme a gente falou no projeto que foi aprovado. Comprova tudo, né? Listagem de participantes dos cursos, palestras, seminários, workshop, congêneres. Tem que ter uma equipe legal para lembrar, né? Bom, isso aqui, normalmente, quando eu vou fazer os meus projetos, eu pego essas listinhas e vira o meu checklist, entendeu? E aí a gente vai fazendo a produção sempre seguindo a sequência aqui para ver se não está faltando nada. O demonstrativo que a gente estava falando das horas trabalhadas, né? Deve detalhar as horas técnicas de todos os profissionais envolvidos, discriminando quantidade, custo unitário e total relacionada à contratação de serviços, especialmente de assessoria, assistência, consultoria e congêneres, produção, promoção de eventos, seminários, capacitação e congêneres e segurança e vigilância. Então, ele fala que são todos, mas quando ele denomina aqui os especialmente, significa que se você esquecer um desses aqui, você está ferrado, né? A importância maior está sendo para esses prestadores de serviço aqui, tá? As despesas efetuadas com cursos, palestras, seminários, workshops e congêneres serão acompanhadas de listagem contendo o nome dos participantes, número de inscrição no CPF e assinaturas, bem como o nome do palestrante, temas abordados, carga horária, local e a data de realização e outros elementos capazes de comprovar a efetivação do objeto. Pode ser a filmagem do evento, pode ser as fotos do evento, pode ser uma declaração do local que sediou o evento, né? Para comprovar a efetivação. Mas é uma listinha minuciosa, né? Para a gente se atentar depois. É obrigatório aplicar o dinheiro, tá, gente? Isso é lei, uma lei maior, inclusive, não é coisa só do PIC, tá? Os rendimentos devem ser destinados ao objeto, ou, caso não sejam utilizados, eles devem ser entregues ao fundo. E os rendimentos de aplicação financeira ficam sujeitos às mesmas regras de prestação de contas. Então, não é porque eu estou usando o rendimento que estava fora do orçamento original que eu não vou pegar nota fiscal, ou que eu não vou pegar algum outro tipo de comprovante para depois entregar na prestação de conta, tá? Os documentos fiscais para fins de comprovação de despesa deverão obedecer os requisitos de validade e eficácia com preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação tributária.
Então, constituem comprovantes regulares de despesa custeada com recursos captados os documentos fiscais definidos na legislação tributária originais e em primeira via, folha de pagamento e guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos. No caso de notas eletrônicas, não, o original é eletrônico, tá? Se você for proponente pessoa física e alguém tirar nota na prefeitura, o que vale para eles é a primeira via, original, não é a cópia, tá? E tem que estar carimbadinha tudo pelo órgão que emitiu aquela carimbada e assinada, né? Pelo órgão que emitiu a nota fiscal. O documento fiscal, para fins de comprovação, tem que indicar a data de emissão, o nome do destinatário, o endereço do destinatário, o número do CNPJ, a descrição precisa do objeto da despesa, quantitativo, marca, tipo, modelo, qualidade e demais elementos que permitam sua perfeita identificação, não sendo admitidas descrições genéricas, e os valores unitário e total de cada mercadoria e o serviço com a soma do valor total da operação. Quando não for possível discriminar adequadamente os bens ou serviços no documento fiscal, o emitente deverá fornecer termo complementando as informações para que fiquem claramente evidenciados todos os elementos caracterizadores da despesa e para que fique demonstrada a sua vinculação com o objeto do repasse. Então, aquilo que a gente falou, às vezes na nota não apareceu, você junta depois um termo, um relatório, um outro documento assinado bonitinho com essas informações, né? Tipo, teu fornecedor, às vezes você não tem gerência, né? Você pede para ele, coloca para mim, por favor, discriminado assim, 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 mas ele não faz. E aí você faz o quê? Né? Aí você junta depois um relatório seu, assinadinho, bonitinho, para comprovar e acrescentar os dados que não foram colocados na nota corretamente. Ele não substitui a nota, tá? Ele complementa, ó, como ele está colocando aqui, ele te dá a possibilidade de complementar as informações, tá? Os documentos fiscais relativos a combustíveis, lubrificantes, consertos de veículo e maquinários devem conter também o número de identificação do veículo, né? Placa, Renavan, dentre outros, adotando esse procedimento análogo nas despesas em que seja possível controle semelhante. Os documentos que devem compor a prestação de contas deverão ter seus dados lançados, digitalizados e inseridos no sistema eletrônico da Fundação. Eu não sei se a gente vai ter acesso a isso, mas isso é uma normativa deles, né? Como é que eles vão fazer isso? Vai ser digitalizado e colocado no sistema. E os documentos originais devem ser fisicamente arquivados, organizados e catalogados pelo proponente, os que ficarem com a gente, né? Pelo período de 10 anos. É bem sério, né? A contar da data de protocolo da prestação de contas, devendo ser apresentados caso sejam solicitados. Então, se daqui a 6 anos, você prestou conta, daqui a 6 anos alguém pedir, tá ainda dentro dos 10 anos, você tem que entregar, tá? Ou tem que esclarecer algum ponto. Aqui, eu não vou ler cada um, mas é bem legal a possibilidade de ter a prestação de contas considerada em 3 momentos ou de 3 maneiras diferentes. Ela pode ser aprovada, ou seja, vai ser considerada regular. Ela pode ser aprovada, mas com ressalva, está regular com ressalva, ou irregular, que é a reprovação da conta, tá? Da prestação de contas. Então, aqui ele explica cada uma delas, ok? A ressalva, ela é aprovada com ressalva, é quando falta algum documento que não comprometeu contabilmente, ou tipo, ó, houve alterações no projeto sem a anuência da fundação, sabe? Mas tem bastante detalhezinhos. O legal mesmo é fazer tudo certinho para ter aprovado de uma vez e não com ressalvas, tá bom? Depois, no final, fala sobre o arquivamento do projeto e que, de tudo que aconteceu, o proponente vai ser notificado, tá? É aquele lance do e-mail lá, ó, via e-mail cadastrado no projeto, tá bom? Fala dos direitos de recurso, quando a gente achar que eu não concordo com essa avaliação do meu projeto, da minha prestação de contas, eu tenho direito a recurso, eles têm um prazo de até 30 dias corridos para responder,
E, a critério da presidência, é ele que manda, ou da comissão, que ele delegou, o recurso poderá ser submetido à análise e manifestação do conselho, que vai pronunciar-se na primeira sessão subsequente. São todos os passos, né? Mostrando para a gente todos os passos que podem correr um projeto. Depois fala das sanções e penalidades, que eu também não vou ler. Eu acho que aqui não tem dúvida com relação assim da gente, que impeça a gente de inscrever o projeto, porque a gente conta, né, com a possibilidade de que o projeto não vai chegar aqui, né, gente? A gente não vai ter que ser penalizado por nenhuma forma, porque a gente vai fazer tudo bonitinho, né? Da publicação dos registros, que saem sempre no Diário Oficial, tá? É o documento oficial, como já disse, o Diário Oficial do Estado, que serve de comunicação. E é isso. Depois vão vir os anexos, tá? Então, eu estou preocupada com o horário, porque eu quero que a Stephanie tenha um tempo. Deixa eu tirar a minha tela. Eu quero que a Stephanie tenha um tempo para poder falar sobre os patrocinadores. Vamos lá, Stephanie, se ninguém mais tem pergunta. Vamos lá. Eu só não Juliano consigo foi. compartilhar aqui, tá? Então, vamos lá. Então, esse é o material que a Stephanie montou. Deixa eu fazer aqui no mesmo pronto, né, do programa. Uhum. Então tá, de uma forma bem rápida aqui, só pra gente contextualizar. A gente já falou o que é o PIC, né? Então, essa forma de investir em projetos é através do uso do ICMS, que é um imposto com nome bem grande. Então, é um imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. O que é isso daqui? Tudo que a gente compra, que ele circula dentro do estado, a gente paga o ICMS. A gente, eu digo, não só a empresa, mas nós como consumidores finais também. Então, todo mundo que consome algum tipo de coisa dentro do estado paga esse tipo de imposto, tá? No caso da empresa, ela tem o pagamento quando ela vende e quando ela compra alguma mercadoria, ela consegue ter um crédito nesse imposto que ela vai pagar pela venda das mercadorias dela. Pode passar ali, Marisa. Uhum. Então, quem que pode incentivar? Quem que paga o ICMS? São empresas do comércio. Então, qualquer tipo de comércio, pode ser mercado, pode ser loja, pode ser, enfim, o que vende qualquer tipo de produto, tá? Um produto físico. Serviços de transporte. Então, nesse caso, seria um transporte interestadual mesmo de passageiros, tá? E comunicação. Serviço de comunicação são empresas de telefonia, tá? Dessas empresas que se enquadram nesses tipos de comércio, serviço de transporte e comunicação, somente pode ser incentivadores empresas do lucro real ou lucro presumido. Não pode ser optante pelo Simples Nacional. Por quê? Porque para incentivar, essa empresa tem que ter uma receita bruta superior a 4.800.000. Esse tipo de faturamento são empresas que já não estão mais no Simples Nacional, são empresas de pequeno porte, tá? Então, lucro real e lucro presumido são um regime de tributação específico para essas empresas, e acho que aqui para a gente não vai importar muito o que significa cada uma, mas enfim, são empresas de pequeno porte a grande porte, tá? Pode passar. Então, como é que funciona para a empresa? Antes de ela pegar um projeto para ser incentivadora, ela precisa ter uma autorização de captação. Então, toda empresa que é contribuinte do ICMS, ela tem acesso ao SAT, que é o Sistema de Administração Tributária. Toda empresa que tem essa inscrição estadual, ou seja, que é inscrita lá no estado para fazer a prestação de serviço de transporte, de comunicação ou para vender algum produto, automaticamente o contador dessa empresa já cadastra ela no SAT. Lá no SAT, ela vai ter uma aplicação específica na parte de declarações
para ela se cadastrar como incentivadora de projetos, tá? Então, além disso, de se habilitar como uma incentivadora, ela precisa estar sediada em Santa Catarina, né? E também ela precisa estar em dia com as obrigações fiscais, tá? Existe ali no manual do PIC um ponto relacionado a empresas que estão com uma dívida lá no estado de um superior a 12 meses, que elas podem incentivar projetos em troca de um desconto nessa dívida dela. E aí tem algumas regras bem específicas que daí é preciso analisar junto com a empresa, né? Não é qualquer empresa que vai falar que ela tem uma dívida junto ao estado. Então, assim, de repente, se você conhece uma empresa e sabe que ela tem essa questão de uma dívida tributária, dá para apresentar para ela o PIC, ela vai receber, se não me engano, 25% de desconto, mas assim, ela vai ter que antecipar algumas parcelas, tem umas situações ali bem específicas, então teria que avaliar se você tem um contato melhor com essa empresa, tá? Mas, via de regra, essa empresa precisa estar em dia com as obrigações fiscais dela com o Estado, né? Então, pagamento de ICMS, tá? Pode passar. Então, para a gente entender bem rapidamente como que é esse cálculo do ICMS, ele funciona como se fosse uma conta corrente. Então, quando a empresa vende algum produto, ela vai ter um débito, ou seja, ela vai ter que pagar ICMS, e quando a empresa compra, ela tem um crédito, então ela vai ter esse valor a receber, nesse caso ela vai abater do saldo dela a pagar para o Estado, tá? Então, o PIC ele vai ser calculado, né, com base nos débitos menos os créditos, e aí a gente vai calcular, vai ser a base de cálculo para aplicar os percentuais de incentivo do PIC, tá? Então, não é sobre, quando a gente olha assim, né, se você procurar lá no Google a tabela de ICMS, você vai ver que tem ali uma tabela gigante e vai de 7% a 17% de imposto. E não é sobre exatamente esse valor, tá? Então, é sobre o valor que ela paga, menos o que ela já tem ali para abater do saldo dela, e é só sobre o saldo a pagar. Existe uma média de mais ou menos 3% do faturamento da empresa que fica para ela pagar, tá? Considerando esse débito menos os créditos, tá bom? Pode passar ali, Marisa. Então, aqui, como é que funciona o cálculo, tá? O ICMS, as empresas elas precisam pagar mensalmente para o Estado. Então, ela pode incentivar projetos mensalmente, tá? Então, todos os meses, quando ela for fazer a apuração do imposto dela, ela vai ter que considerar o percentual que ela pode destinar para esses projetos de acordo com o faturamento dela. Então, a gente tem 3 faixas de faturamento. A primeira faixa é de 4.800.000, ou seja, né, o mínimo que a empresa tem que ter de faturamento. Isso aqui a gente está falando de receita bruta, tá bom? Ou seja, a receita mesmo bruta, sem descontar descontos diretamente da receita, sem ter devoluções, descontos incondicionais. Então, é só sobre aquele valor da venda dela mesmo. E esse valor vai até 19.200.000. Disso daqui, 15% ela pode utilizar para incentivar projetos. Depois tem a segunda faixa, que é de 19.200.000 a 38.400, então ela pode usar 10%. E para empresas com faturamento acima de 38 milhões, 7% em cima desse valor. Então, essa faixa aqui é sobre o faturamento da empresa. Então, de uma forma bem, bem simples, é dessa forma que funciona. Esse valor que ela está doando, então, ela pode deduzir diretamente do imposto que ela vai pagar para o Estado. Outro ponto importante é que esse valor ela vai ter que pagar em até 30 dias, né, após a aprovação desse projeto, né? Você apresentou o projeto, ela aceitou, então depois de 30 dias ela vai ter que destinar o valor para, né, pro proponente do projeto, e ela já consegue utilizar, né, no próximo mês essa dedução na apuração do imposto dela. Então, todos os meses, caso ela tenha imposto a pagar, ela pode ir fazendo esses aportes mensais, tá? Eu acho que o próximo já é sobre os limites. Ah, tá, da captação de recursos. Então, eu coloquei ali. Então, depois dessa habilitação, 30 dias após, ela já tem que fazer esse pagamento. Aqui eu coloquei também sobre o limite máximo por projeto, né? Então, eu coloquei ali na questão do MEI,
esse asterisco aqui é em relação ao que a gente já comentou, né, do limite do MEI, que você, quando for calcular ali os valores, não pode ultrapassar. E quando a gente fala de proponente pessoa física, quando você vai receber aqueles 15%, também tem que verificar que vai pagar imposto de renda e INSS sobre esse valor, tá? Então é bem importante se atentar a isso também. E, Stephanie, eu posso voltar ali na questão do saldo a pagar ali? Se Pode. pudesse dar um exemplo prático, talvez, para a gente. Tá. Porque, assim, todo mundo que está aqui sabe muito bem que às vezes a gente precisa ensinar o contador da empresa a fazer isso, porque e se a gente não sabe muito bem o mesmo discurso, a gente acaba sendo puxado do tapete e tchau e benção, né? Uhum. Então, só ficou uma dúvida ali. Tipo assim, tá, a gente tem o faturamento ali da primeira, vamos pegar a primeira faixa ali, né, de 4 milhões e 800 a 19 milhões e 200. Tá. Aí vai ser feito, vamos supor que a empresa faturou 5 milhões. E calcula pra gente quanto que ela teria para pagar de imposto. Uma média de 3%, 150 mil reais. 150. Então, mais ou 15% desses 150, ele ela pode destinar para o projeto. Exato. Né? 22.500 reais seria. Se for uma empresa que faturou 25 milhões, ela vai pagar quanto de imposto? 750 mil e ela poderia destinar 112.500. Desculpa, 10%. 10%. Né? Isso, 10%, porque ela já está na outra faixa de faturamento. 75 mil. E se for uma empresa que faturou 50 milhões, ela vai pagar quanto de imposto? 50 milhões, mais ou menos 1.500.000, ela utilizaria 7%. 7% desse 1.500.000, ok. O que eu digo que não é simples é a questão do lançamento, quer dizer, eles vão ter que se familiarizados com o SAT, eles estão, porque eles mexem nisso mensalmente, né, Stephanie, para fazer o pagamento. Mas familiarizar com essa nova funcionalidade, que agora eles seriam uma empresa incentivadora, e aí eles podem abater esse percentual na hora de fazer o lançamento do crédito e do débito lá no SAT. Exatamente. O valor do incentivo, ele entra lá como um crédito dentro da apuração do imposto dele. Então, todos os meses, quando ele montar a apuração lá, ele vai gerar a DIME, que é essa guia de pagamento do ICMS, ele vai conseguir colocar esse valor que ele doou. É exatamente o valor que ele transferiu, tá? Exatamente esse valor. E aí, enfim, ele pode fazer isso de forma mensal. Quando a gente está falando de faturamento aqui, é faturamento anual daí, tá? Anual, sim, lógico. No mês, ele como é que é? Ele está enquadrado numa dessas 3 categorias de acordo com o faturamento do ano anterior, certo? Isso. Então, ele pode... De acordo com o ano anterior. Ele pode mudar de categoria de um ano para o outro, mas aí ele vai utilizar como base de cálculo para ele não errar, para ele correr menos riscos, ele vai usar como base de cálculo o faturamento do ano anterior, para ver se ele pode destinar 15, se ele pode destinar 10 ou se ele pode destinar 7%. 7%, exatamente. Certo? O Cássio perguntou se é mensal o pagamento do ICMS. Sim, é mensal. A apuração é mensal. Essa faixa aqui, a gente está utilizando a faixa de faturamento anual. Então, como a Marisa disse, ano passado ele já faturou 5 milhões. Então, né, a empresa não vai mudar de 5 milhões para 20 milhões de repente. Então, esse ano, a expectativa é que ela fique nessa faixa de 15%. Então, assim, uma empresa que fatura 5 milhões por ano, vamos colocar aqui, ela teria um faturamento médio mensal de 416 mil, certo? Dividido esses 5 milhões por 12. Por 12. Uhum. Então, vamos supor que ela teria mais ou menos uns 15 mil de imposto mensal para pagar. 15% disso, 2.250. Então, todos os meses ela pode destinar esses 2.250 reais para incentivo fiscal, para incentivos dos projetos, entendeu? Certo. Então, a apuração dela é todos os meses. Ela pode fazer todos os meses ou não. Ela pode só 1 ou 2, 3 meses ajudar esses projetos. Enfim, vai de acordo com a expectativa dela. Tá. Deu para entender? Tem uma pergunta, só deixa eu voltar lá atrás, que a Prica perguntou da Rouanet, o CNPJ, né?
Então, vamos só esclarecer. Hoje, na Rouanet, o captador precisa ter CNPJ, não é de produtor. Ele precisa ter um CNPJ específico de captação. Na nova instrução normativa, mudou tudo. E essa KNAI, eu inclusive, na época, não sei se a Stephanie lembra, eu perguntei para você se podia, o MEI, lembra? Se o MEI podia adicionar essa KNAI. Não é uma KNAI permitida para MEI. Então, na Rouanet, nós temos uma parada lá, complicada para quem fizer projeto este ano. No PIC, não fala em CNPJ específico. Só aquele negócio, né, Prica? Se a gente faz um projeto de CNPJ, vamos falar de novo, e você contrata um captador pessoa física, ele não pode emitir nota de pessoa física sem você ter que pagar todos os recolhimentos. Exatamente. Antes Então, você paga para ele o líquido e você recolhe, né, esse imposto. Então, você paga para ele esse valor já deduzido do imposto de renda e você tem que pagar isso, né, por sua conta. Você é responsável por isso, né? Então, assim, partimos da premissa: se você é pessoa jurídica, só contrate pessoa jurídica. Quando eu faço projeto, é a primeira coisa que eu falo para a equipe. Seguimos? E quando você contrata pessoa física, tem algumas declarações que você tem que enviar que é bem chatinho, assim. Então, não é só pagar o imposto dela naquele mês. Tem outras coisas que você precisa fazer que complica um pouquinho a vida, assim, de quem contrata pessoa física, tá? Agora, se o proponente for pessoa física, aí não dá nada. Mas é sempre assim, ó, as empresas, quando é mecenato, as empresas preferem trabalhar com um outro CNPJ, para não caracterizar um benefício para uma pessoa. A Coca-Cola fez uma doação para Marisa. Não, a Coca-Cola patrocinou a agência. Muda totalmente de figura. Estamos só exemplificando, né? Então, quem não tem MEI, a saída é fazer como pessoa física. Não vai deixar de fazer projeto porque você não tem MEI, certo? E não tem condições de abrir um MEI, ou não tem interesse em abrir um MEI, enfim. Se você só tem a opção da pessoa física, é facultado, está lá, está na lei. Você pode fazer um projeto como pessoa física. A questão que nós estamos falando aqui só é das preferências e das facilidades quando você tem um MEI ou um outro tipo de CNPJ para ser proponente de um projeto e para conseguir patrocinador, né? Tá. Seguimos, Stephanie, onde que a gente estava? Aqui? Isso. Aqui eu só ia, né, colocar de novo essa questão da prestação de contas, de ser sempre por nota fiscal. Então, quando a gente contrata alguma pessoa física para o projeto, a gente tem essa questão do imposto que a gente vai ter que pagar, tem algumas declarações para a gente fazer que, né, dificulta um pouco. E quando ele fala ali, ele deixa bem claro no manual que os documentos fiscais devem obedecer os requisitos de validade e eficácia. Então, existem alguns documentos que hoje em dia não são considerados mais válidos. Dependendo, assim, tem aquelas notas que a gente comprava em gráfica, sabe, que era preenchida manualmente. Então, não, esse tipo de nota já não pode mais ser utilizado, né? Dependendo de algumas questões também, às vezes o cupom fiscal, né, pode ser avaliado como válido ou não válido, porque às vezes no cupom fiscal não vem lá o CNPJ da pessoa ou o CPF de quem comprou alguma coisa, então tem que verificar também. E sempre que puder ter a nota fiscal, né? A DANF, que é a nota fiscal eletrônica de mercadorias, ou a nota fiscal de serviço, que é aquela que a gente emite no portal da prefeitura. Uhum. E aí é isso aqui que já tinha comentado ali antes, né? De todos esses itens que tem que ter na nota fiscal, você tentar sempre é isso. E se não tiver como colocar na nota fiscal, algumas prefeituras não tem ali. Tem algumas prefeituras que colocam o limite de caracteres na descrição da nota fiscal de serviços. Ixi. Então, aí a gente tem que ter aquele termo ali que é assinado e tudo mais, especificando melhor a questão de valores, unitário, total e tudo mais, tá? Certo. É isso? Era isso. Então, ali sobre pessoal que é do interior e tudo mais, de não ter conhecimento de incentivo dessas leis de incentivo à cultura, assim, realmente é uma coisa que eu, falando como contadora, né, já trabalhei em grandes empresas e é difícil mesmo a gente ter acesso a isso.
as pessoas levam muito, quando a gente fala, tem um projeto para incentivar e tudo mais, vai deduzir do teu imposto, vai destinar diretamente para o projeto que você está conhecendo, e, né, que você sabe aonde vai ser aplicado aquele dinheiro. Muitas vezes as pessoas entendem isso como se fosse, né, fazendo algum tipo de coisa errada. Então, eu tô tirando dinheiro da saúde e colocando numa coisa, sabe? Então, assim, realmente não é muito difundido isso. E quanto mais no interior, pior ainda, né? Então, realmente, assim, o que dá para a gente fazer é tentar ao máximo colocar essas informações para o contador, né, para a própria empresa de uma forma mais fácil possível. Então, colocar para ele que, assim, não tem nenhum tipo de trabalho a mais. Qual que é o tipo de trabalho a mais que uma empresa que vai incentivar um projeto vai ter? É disponibilizar pessoas para avaliar esses projetos, né? Porque dependendo, eu estava vendo uma palestra do GIASSE, o GIASSE ele apoia muitas empresas, né? Muitas empresas fazem esse tipo de cultura. Então, eles estavam falando que o trabalho que eles têm é de ter essas pessoas disponíveis para avaliar, para, né, verificar para onde que ele vai agora. Hoje eu vou incentivar esse projeto X, destinar, né, de destinação de cada projeto. Então, isso dá um trabalhinho mesmo, mas é questão de recurso de pessoas mesmo, né? Não vai ter nenhum desembolso a mais para isso. E aí tem um outro ponto que tem empresas que realmente vão deixando esse valor de imposto, eles apuram imposto e vão deixando para pagar depois, para depois tentar um parcelamento. Então não tem esse dinheiro para disponibilizar agora, né? Tem muitas empresas que a gente sabe que faz isso. E aí, lógico, se vai apoiar um projeto, ela vai ter que pagar esse valor no próximo mês, né? Tem ali prazo de 30 dias, se não me engano, pode até 70 dias no máximo, ela tem que pagar esse valor para o projeto. Então, a dificuldade que vai ser essa, né? Então, passar para essas empresas que não tem nenhum desembolso a mais, não tem nada disso, é só essa parte do que ela já apurou. Então, ela vai montar a apuração do ICMS dela, como ela sempre fez, e no final ela vai ter que verificar o quanto que ficou de imposto, aplicar o percentual, e aí, depois do próximo mês, né? Então, na próxima apuração, ela pode colocar esse valor ali para deduzir, tá? É isso que ela vai ter que fazer. E, lógico, lá no SAT, eu sei que até procurei ontem, entrei ali no site para verificar, mas como essas empresas que eu trabalho, elas são do Simples Nacional, não está liberada aquela partezinha, ou enfim, não sei se eles já liberaram para todas as empresas, para ela fazer a habilitação dela. Então, provavelmente é porque as empresas que eu tenho acesso aqui não são empresas que podem ser, não, podem estar habilitadas, mas pelo que eu vi ali no portal do SAT, é na parte de... Entra lá normalmente, como todas as empresas têm acesso, nas aplicações, na parte de declarações, ela vai conseguir fazer essa habilitação, tá? Aplicação de declaração. Então, gente, Stephanie, valiosa você hoje aqui, sabe? A gente tem uma noção das coisas, dos orçamentos e da captação, mas o olhar técnico e profissional faz a diferença, né? Prica, como convencer o contador é o mesmo chororô quando a gente vai fazer Rouanet, é o mesmo quando a gente vai fazer captação de IPTU, quando o incentivo é municipal, né? Que é sensibilizar ele para a questão da ação social da empresa, da responsabilidade social que a empresa tem, de ele retornar à cidade que o acolhe, né? E às vezes são empresas que poluem, são empresas que danificam o meio ambiente ou que agridem o entorno, às vezes desalojam pessoas, essas coisas, né? Eles têm uma dívida com a comunidade, eles precisam devolver. Então, de uma maneira carinhosa, a gente precisa mostrar isso, né? Mas a maioria das grandes empresas que são essas que a gente está vendo, que não são, tudo acima do simples, né? Então, são empresas de médio porte, grande porte, ela já tem isso na sua própria política, né? De investimento em ações sociais, que eles chamam, né? E todo projeto cultural tem uma ação social. Então, essa é a lábia, né, do captador. O Cássio capta muito bem, eu capto para os meus projetos, não trabalho como captadora,
Stephanie, volto a reforçar o convite. Se você quiser se embrenhar nesse campo, você vai ter serviço, porque tem muita gente precisando de captador, né? E sendo contador, eu acho que você tem uma vantagem que nós não temos, né? Que é conversar no nível técnico com as pessoas que mexem com isso, né? A gente sensibiliza para a parte artística, mas às vezes falta o conhecimento dessa parte daí. Se ele não sabe fazer, a gente também não sabe explicar. Enfim, é o E caminho a ser também percorrido, né? existem, hoje em dia, tá com uma onda muito grande de balanço social, né? Já existe há muito tempo isso, mas agora a gente está publicando muito o ESG, que é justamente demonstrar em números o bem que a empresa faz, né, para a comunidade em si. Então, isso é um outro ponto a ser abordado com as empresas. Lógico que a empresa muito pequena não vai não vai ligar para ter um balanço social, mas empresas de porte maior, que é o que o PIC, né, já propõe que a gente aborde, é bom identificar, às vezes tem nos sites, a maioria dos sites ali de empresas maiores tem uma parte que é relações com investidores. Então, se a empresa de capital aberto é obrigada a ter, e tem empresas que hoje em dia, como a gente não publica mais o balanço patrimonial em jornais, né, a gente pode fazer de forma online, já tem empresas que têm essa partezinha lá no site delas, e ali muitas delas já colocam esse balanço social, né? Então, às vezes, quando você vai identificar quais empresas que você pode buscar captação, se procurar no site, se ela tiver um balanço social, já é um indicativo que ela já está mais aberta para esse tipo de incentivo. E empresas catarinenses que têm ações lá na Bolsa de Valores e que são do mercado, né, são empresas de comércio ou empresas de serviço de comunicação, já é interessante entrar lá e ver, que todas elas, essa de certeza, já vai ter. E empresas muito grandes, né, muitas vezes já tem um espaço no próprio site delas para poder fazer esse cadastro de projetos. Isso, exatamente assim. Ó, se você não viu lá, Stephanie, a Prica mandou um recado para você. Você pegar essa parte da captação, vai ficar rica. É uma brincadeira que a gente faz entre nós artistas. Toda vez que entra um projeto, agora nós vamos enriquecer. Agora vai ser. E nunca é, né? Sempre paga a conta, às vezes tira do bolso e coisa, enfim. Mas essa é a vida. Gente, se ninguém tem mais pergunta, ou tem, o povo tá cansado, eu também tô. Nós alugamos a Stephanie 1 hora e tanto para ela ficar com 15 minutos para falar. Mas eu quero agradecer de coração. Depois eu te Agradeço mando ali, Marisa, e daí tu pode disponibilizar esse modelinho de cálculo ali das faixas de empresa, a forma que vai colocar. Acho que fica um pouco mais fácil ali para visualizar. Tá bom. Obrigada também, Prica. O Muti tá aqui, o Silvio Borges, que eu tô com uma saudade inominável e não se deu mas assim, nem para me dar oi. Tá ali quietinho. Cássio, obrigada. Tem uma pessoa que eu não conheço que está também nos assistindo aqui. Prica, Ângela, povo, beijo no coração. Obrigada, Stephanie, mais uma vez. A gente vai voltar a se falar assim, porque o pessoal vai voltar para mim e eu vou voltar para você. Tá bom, então. Obrigada. Beijo, gente. Boa noite. Tchau.